infelizmente, esta foi a nossa última música. Mas muito obrigado mais uma vez aqui ao professor Ministro. Pronto, infelizmente vamos ter que nos ausentar. Espero que tenham gostado da nossa atuação.
Então, bicho.
Ora, boa tarde a todos os senhores e senhoras convidados. Esta sessão, sejam bem-vindos à Associação Nacional das Farmácias e ao Museu da Farmácia. Em nome de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, e com a sua permissão, dou por aberta a sessão de homenagem englobada na exposição Odete Ferreira, Construir Futuros. Pretendemos reconhecer com esta sessão e respectiva exposição uma portuguesa de exceção, tanto a nível humano como a nível profissional, a professora Odete Ferreira. Como coordenadora da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, dedicou-se de corpo e alma na batalha contra o VIH. Incansável, deu conferências, palestras e participou em sessões de esclarecimento sobre a SIDA, quando à altura a informação podia salvar vidas humanas. Perante o estigma social e a marginalização dos doentes infectados, combateu a discriminação, o medo e a ignorância. Foram anos de trabalho árduo, sozinha e em equipa, dedicados à causa pública, mas de grandes feitos na defesa e na dignidade da vida humana. Comecemos por isso, por ver um pequeno vídeo de homenagem à professora Odete Ferreira e à sua principal causa. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida. Man gets tired. Spirit don't. Não desistir da luta. Man surrenders. Recomeçar na derrota. Spirit won't. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Man crawls. Acreditar nos valores humanos. Spirit flies. Ser otimista. Spirit lives when man dies. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Spirit is. Creio na solidariedade humana. Man dreams. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Spirit lives. Acredito nos moços. Man is tethered. Exalto sua confiança, Spirit free. generosidade e idealismo. Spirit is man can be. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação Nacional das Farmácias, Dr. Paulo Colete Duarte. Senhor Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Professor Francisco Ramos, Senhoras e Senhores Deputados à Assembleia da República, Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, cara Professora Ana Paula Martins, Senhora Diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, cara Professora Matilde Castro, e permitam-me que nestas personalidades cumprimento todas, aqui presentes, e todos os representantes das entidades nacionais e regionais do Estado português, dirigentes da saúde, bastonários e representantes das ordens profissionais, representantes da ciência e da academia, das associações profissionais e empresariais. Caras e caros amigos e familiares da professora Odete Ferreira, muito obrigado a todos pela vossa presença. Hoje é um grande dia. Um dia de celebração da vida, o dia de celebração de uma grande vida. É um privilégio, uma verdadeira honra, receber-vos na Casa das Farmácias e dos Farmacêuticos para uma sentida homenagem à professora Odete Ferreira para continuarmos a construir futuros, como ela sempre nos ensinou. Por essa razão, ainda em vida, a professora Odete Ferreira, com a sua colaboração, iniciámos a preparação desta exposição, tendo como motivação que ela nos deu, acreditem no impossível e nunca desistam de lutar. Eu ouvindo nada e cheguei tão longe. Esta exposição só foi possível graças ao amor,
graças ao carinho, eu diria mesmo graças à paixão, da Maria Helena Lourenço, da Anabela do Flô, da Dulce Salzedas, da Ana Paula Martins, do João Pinto Basto, do Dr. Camal Mancinho, do professor José Muniz Pereira, da Ana Campos Reis, da Sofia Boavida, da Karine Ramos e da Anabela Madeira, que dedicaram um grande tempo a preparar esta exposição. A eles, um muito obrigado por nos ajudarem a fazer este caminho de honrar a vida da professora Odete. Hoje, deixem-me que vos diga, sinto-me particularmente feliz. Nós não escolhemos o momento da história que vivemos, mas podemos, e principalmente nós devemos, escolher a história que queremos viver e que contributo queremos dar para a nossa história coletiva. E essa é a primeira lição da professora Odete Ferreira. A exposição que nós vemos apresentará a sua vida pessoal, profissional e académica. Não o farei nesta intervenção. Quero dedicar estas breves palavras a partilhar convosco o que sinto e um pouco do que aprendi com ela durante todos os dias da nossa vida comum. Quero partilhar convosco a sua energia positiva, a sua força e a forma como nos desconstruía permanentemente e ao mesmo tempo que nos apoiava, nunca nos deixando sozinhos. Quero partilhar convosco que ela estabeleceu pontes e uniu entidades e pessoas de uma forma exemplar, quase sem darmos por isso. Uniu-me, a mim, por exemplo, a pessoas extraordinárias, relações que hoje têm tanto sólidas como antes tinham de improváveis. Quero partilhar convosco que ainda hoje, falando todos os dias com ela, sinto muito a sua falta. Falta-me o seu carinho, falta-me o seu sorriso. Bastava-me olhar para ela para perceber se estaria ou não, como pessoa e como profissional, a cumprir a minha pequena missão nesta vida. Se estaria a seguir o caminho certo, a fazer as coisas pela razão certa. Se o meu coração e a minha mente continuavam verdadeiramente livres em respeito dos meus semelhantes. Ficava sempre revigorado para corrigir o que sentia que estava menos bem e com força para enfrentar novos desafios. Acima de tudo, com coragem para nunca desistir. Quando acreditarmos, desistir não é uma opção. E a professora Odete foi, como todos sabemos, uma mulher extraordinária. Esteve sempre à frente do seu tempo, mesmo nós, que éramos mais jovens. Foi um espírito inteligente, livre, justo e permanentemente dedicado à causa pública. A defesa incondicional dos excluídos e marginalizados pela sociedade e a sua batalha sem tréguas pela dignidade humana mostrou que o exemplo de vida da professora Odete Ferreira ultrapassa os seus notáveis feitos também alcançados no domínio científico. Para ela, cada pessoa e cada problema contavam. Tratava cada um de nós, cada um dos problemas, com o mesmo carinho e determinação que tratava dos grandes problemas de todos nós. E enquanto farmacêutica lutou sempre pela valorização da sua profissão. Enfrentou todos os estigmas e venceu algumas, não venceu todas, barreiras. O seu contributo para a vida dos portugueses foi muito grande. Salvou milhares de vidas, algumas das quais estão aqui hoje conosco, graças à sua inteligência, capacidade científica e determinação na ação. O programa Troca de Seringas é o mais simbólico de todos estes contributos. Olhar para as farmácias como uma rede de saúde pública era muito inovador em 1993. Aliás, é ainda inovador hoje. E ela compreendeu isso e compreendeu que a grande diferença da rede de farmácias era a sua qualificação como espaço de saúde, com a existência de um profissional com formação científica, o farmacêutico, sempre próximo e competente. Acredito que o tenha pensado, em primeiro lugar, por ser farmacêutica e docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Mas não só. Também acredito, inovadora e visionária como sempre foi, que o fez porque afinal era a solução óbvia. Era a solução mais simples. Qual era, afinal, a rede de prestação de cuidados primários de saúde com organização e capacidade de concretização em todo o país? Qual era a rede que garantia a consistência na ação em Liumil ou em Chabregas? Qual era a rede que tinha a vontade de arriscar e fazer novas intervenções em saúde pública? Qual era a rede que tinha a confiança e os afetos de toda a população? Qual era a rede que estaria disponível para tratar a toxicodependência como uma doença? Para ela, a resposta, em 1993, foi simples. Era a rede de farmácias. E a rede de farmácias teve no seu líder, o Dr. João Cordeiro, a quem cumprimento, a coragem e a determinação de
de fazer este novo caminho. Aliás, desta coragem e determinação que sempre lhe reconhecemos, teve também o coração de primeiro pensar nos outros, a população toxicodependente. Costuma-se dizer que é muito mais difícil enfrentar os nossos amigos do que enfrentar os nossos inimigos. O Dr. João Cordeiro, em 1993, assumiu perante todos nós, farmácias e farmacêuticos, os seus amigos, uma batalha pelo nosso futuro e pela afirmação da rede de farmácias que muitos não aceitávamos e muitos não compreendíamos. E o programa Troca Seringas, que ele e a professora Odete criaram, enfrentaram os seus próprios colegas e lutaram por uma visão maior da farmácia e aquilo que ela poderia representar para o país. Não conheço mais ninguém que fosse capaz de o fazer. Foram ambos duas faces de uma só moeda que mudaram o mundo e salvaram vidas concretas de pessoas concretas. E assim, como começaram nas farmácias, também compreenderam que isto estava incompleto, que multiplicar é muito mais importante que dividir, e alargaram a outras redes, como as autarquias e como as organizações não governamentais, a participação no programa Troca Seringas. Termino recordando o que a professora Odete nos disse na sua última entrevista à revista Farmácia Portuguesa. Referiu, e passo a citar, tenho um sonho de não morrer sem as farmácias serem os primeiros centros de cuidados primários de saúde. Repare, fecham as urgências, fecham os centros de saúde. Onde é que as pessoas vão? Às farmácias. Fim de citação. Este seu sonho só está parcialmente realizado. O que ela viu e concretizou em 1993, uma visão da rede de farmácias como rede de saúde pública homogénea, ainda não está plenamente concretizada. A capacidade da rede de farmácias está subutilizada no momento em que tantos desafios existem no nosso Serviço Nacional de Saúde. E a sua subutilização coloca em risco a rede como um todo, particularmente as farmácias mais frágeis, que servem as populações mais frágeis. Está, por isso, na altura de passarmos das palavras aos atos. Está na altura de resolver problemas concretos de pessoas concretas, onde quer que elas se encontrem no país. A rede de farmácias é hoje um dos principais fatores de coesão territorial, assegurando universalidade e equidade no acesso aos medicamentos e aos cuidados farmacêuticos em todo o território nacional. Está na altura de salvar as farmácias para cumprir o Serviço Nacional de Saúde. Assumo, por isso, perante todos vós, perante o Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, e perante o representante do Governo do nosso país, professor Francisco Ramos, a nossa determinação, a minha determinação em particular, de continuar a unir esforços, a unir vontades, a unir entidades, a unir pessoas para concretizar, no interesse dos portugueses, o sonho da professora Odete Ferreira. Muito obrigado. Vai usar agora da palavra o professor Francisco Ventura Ramos, professor secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Muito boa tarde, Sr. Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, Sr. Presidente da Associação Nacional das Farmácias, nosso anfitrião, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, professor Correia de Campos, Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, Sra. Diretora-Geral da Saúde, minhas senhoras e meus senhores, quero agradecer, em primeiro lugar, em meu nome e em nome da Sra. Ministra da Saúde, a oportunidade de estar aqui nesta sessão, partilhar a companhia, nomeadamente do Sr. Presidente da República, mas também para nos associarmos à homenagem à professora Odete Ferreira, o que de facto a mim muito me honra por estar pessoalmente aqui. Odete Ferreira foi de facto uma figura ímpar da sociedade portuguesa. Ímpar enquanto farmacêutica, investigadora, professora, mas também enquanto ser humano, pela sua preocupação profunda e ligação permanente com as pessoas. Todo o seu trabalho foi feito para elas e em nome delas, das pessoas.
Com o seu espírito lutadora, abriu o primeiro laboratório não registado por um médico. Revolucionou as aulas práticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, tornando-as verdadeiramente práticas, inspirou alunos, encheu as salas de estudantes que motivava em permanência, tornou esse ensino vivo e dinâmico. A professora Odete Ferreira fez história e colocou Portugal no mapa da investigação clínica, num dos momentos mais críticos e conturbados, aquele em que nos deu a conhecer a infecção do VIH-Sida, quando o vírus da SIDA estava ainda envolto em dúvidas e mistério. Irreverente, curiosa, persistente, foi pioneira nessa investigação e luta contra a SIDA, ao realizar os primeiros estudos seroepidemiológicos que levaram à identificação do vírus da imunodeficiência humana tipo 2, em colaboração com o Instituto Pasteur de Paris, o Hospital Egas Muniz e a Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Com esse trabalho, a professora ajudou a colocar o país num lugar cimeiro da ciência a nível mundial. Foi alvo de muitas distinções e medalhas de mérito. Provavelmente foram poucas ainda para reconhecer o mérito de quem se entregou desta forma à ciência e ao ser humano. O seu maior feito terá sido, provavelmente, colocar verdadeiramente o doente no centro do sistema, missão que se concretizou ao liderar a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA durante 8 anos. Enquanto coordenadora desta comissão, implementou diversos projetos e programas em várias valências da infecção por VIH. Vale a pena lembrar a implementação da linha SIDA, um serviço telefónico, anónimo, gratuito e confidencial. Em 2019, isto parece-nos uma coisa simples. Nos anos 90, há mais de 20 anos atrás, não era uma tarefa fácil e, sobretudo, uma tarefa que pudesse ser aceite pelo comum das pessoas. A criação em Lisboa dos primeiros centros de detecção precoce do VIH, na Lapa e na Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso. E, finalmente, aquilo que o Sr. Presidente da Associação Nacional das Farmácias já se referiu, o programa de troca de seringas diz não a uma seringa em segunda mão, que recentemente celebrou os seus 25 anos. Este programa só se tornou realidade graças à professora Odete, que enfrentou todas as barreiras, incluindo legais, para o tornar possível, naturalmente, com a colaboração das farmácias. Este programa foi uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Associação Nacional das Farmácias, criado em 1993, com um objetivo claro: prevenir infecções e evitar, por via sexual, que elas se prorrogassem na população. Nessa altura estaríamos longe de imaginar o enorme sucesso desta iniciativa que hoje contribui para reforçar a posição de Portugal como um país de referência e boas práticas na adoção de políticas e abordagens aos comportamentos aditivos e dependências. É inquestionável que este programa contribuiu para uma expressiva diminuição do número de novos casos de infecção por VIH diagnosticados entre utilizadores de drogas injetáveis de 57,3% em 1998 para 1,8% em 2017, no mínimo um marco histórico. Além da enorme relevância para a redução da prevalência do VIH, é importante também destacar que este programa ajudou a sensibilizar a população, desmistificando a carga mais negativa associada à toxicodependência e promovendo um novo olhar sobre essa problemática. Ao evitar o abandono e reutilização de seringas, conquistaram-se não só ganhos em saúde pública, mas também, nomeadamente, em termos ambientais. Odete Ferreira é hoje, por tudo isto, um rosto incontornável na luta contra a SIDA, portanto, que estimulou a implementação de soluções que garantiram a descrição e fintar o estigma associado à doença.
A sensibilidade da professora Odete para com aqueles que viviam com a doença proporcionou respostas que ainda hoje se mantêm atuais, que ainda hoje são um sucesso inequívoco na forma de lidar com esta doença, hoje, felizmente, tornada uma doença crónica, com todas as vantagens, mas também inconvenientes que isso acarreta. Todos os prémios e distinções que foi recebendo ao longo da carreira apenas sublinham a relevância extrema da sua atividade científica, traduzida em centenas de publicações, de comunicações, reconhecida e enaltecida por todos. A título de exemplo, lembro, entre muitos outros, o Prémio Nacional de Saúde atribuído em 2012, atribuído pelo Ministério da Saúde em reconhecimento do notável mérito da investigação brilhante e perseverante desenvolvido pela professora, bem como o relevo da sua ação a nível pedagógico, investigacional e cívico. Odete Ferreira e o seu legado não serão, portanto, nunca esquecidos. A ela, esta muito merecida homenagem e justíssimo reconhecimento pelo tanto que representou e ainda representa e por um percurso de vida que a todos nos enche de orgulho e que hoje justamente celebramos. Aprendendo com o Sr. Presidente da República e não lhe querendo tirar as suas palavras, estamos perante uma pessoa que é melhor entre os melhores. Muito obrigado. Seguidamente, vai usar a palavra Sua Excelência, Presidente da República, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Secretário de Estado, Adjunto e da Saúde, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Senhora Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Sr. Presidente e nosso anfitrião da Associação Nacional das Farmácias, senhores deputados, senhores bastonários, colegas professores, excelências, minhas senhoras, meus senhores. Recordar Odete Ferreira. Não há ninguém aqui nesta sala que não tenha, neste momento, a atravessar o seu espírito 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 recordações de Odete Ferreira. Porque ela marcava a nossa vida. E sabia que marcava. Marcava e sabia que marcava. Tinha uma qualidade que é muito rara nos portugueses, que era a autoestima correspondente à sua excelência. Chegava e marcava. E marcou na academia. Eu pude conviver com ela no Senado Universitário da Universidade de Lisboa, os dois presidentes do Conselho Pedagógico umas vezes, presidentes do Conselho Diretivo outras vezes, várias vezes sentados lado a lado, e ela mudava o ambiente no Senado Universitário. Ela mudava o ambiente na sua escola, mas em toda a universidade. Ela marcava. Mas marcava também na administração pública portuguesa. Marcava na comunicação com os portugueses. Marcava no prestígio internacional. Marcava como investigadora, mas marcava como pedagoga. Pedagoga. Porque era uma pedagoga. E marcava como farmacêutica. Agradecendo o convite para aqui estar, na pessoa do incansável Dr. Paulo Coleto, eu diria que não tem razões para se preocupar quanto à resistência e à sobrevivência das farmácias. Porque eu aprendi no tempo que as farmácias resistem a tudo. Tudo. Desde miúdo, desde criança, que aprendi essa lição da história. De quando em vez surgiam umas ondas, uns obstáculos, uns óbices, umas dificuldades,
e a capacidade de adaptação e de resistência, que eu diga aqui, o nosso bem conhecido João Cordeiro, era ilimitada. Ilimitada. E, portanto, compreendendo as vossas preocupações, a boa notícia que vos dou é que não devem subestimar-se, porque a vossa capacidade de resistência é sempre superior aos obstáculos que têm de defrontar. Tal como acontecia com Odete Ferreira. E aí não há diferença, só há afinidades. Há pouco, quando cada um de nós, ou pelo menos alguns de nós, isso vai acontecer a vários de vós a seguir, na visita guiada, fomos ou somos ou seremos convidados a escrever 3 ou 4 palavras definidoras de Odete Ferreira, eu lembrei-me, apanhado, sempre é aviso, da coragem. Ela era uma mulher de coragem. Coragem física e coragem intelectual. Era assim. Mas era naturalmente, não fazia esforço nenhum. Até fazia gala na afirmação dessa coragem. Segundo, uma determinação ia quase até à teimosia. Eu fui simpático e lisonjeiro porque ultrapassava a teimosia. Gostava de ser teimosa. E era teimosa porque era determinada. Sabia que o caminho era aquele, ia por aquele caminho. E ninguém lhe aparecesse pela frente a querer impedir a prossecução do caminho. Era assim. Terceira, uma solidariedade ilimitada. Também aí era como respirar. Ela não encarava a sua vida senão com os outros e através dos outros. Era assim que ela se realizava. Não concebia a solidão. E eu imagino que mesmo nos momentos mais solitários da sua investigação, ela estava a pensar nos outros, a sentir com os outros, a trabalhar para os outros. Quaisquer que fossem os outros, próximos ou distantes. Era uma solidariedade inata. E depois era uma vencedora. Era a última palavra que me ocorria e que escrevi, uma vencedora. Todos na vida ganhamos, perdemos, mas ela, mesmo quando parecia perder, ganhava. A investigação demorou muito tempo, mas ganhou. Defrontou muitas incompreensões no que era o ensino em Portugal naquele tempo, mas ganhou. Teve de ir para além de fronteiras para fazer a sua prova, testar os seus méritos e regressar, mas ganhou. Chegou a resultados que muitos questionavam ou duvidavam, mas ganhou. Assumiu uma guerra, e que guerra, no início dos anos 90, porque era uma guerra cultural. Era uma guerra cultural. Não compreendida por instituições poderosas. Não aceite por largos setores da sociedade. Mas ganhou. E teve precalços. E teve de mobilizar vontades. E teve de afrontar incompreensões. Mas ganhou. E foi assim até ao final da primeira fase da sua vida. Porque está agora na segunda fase da sua vida, que é aquela que nós celebramos, que é construir o futuro através daquelas e daqueles que continuam o seu testemunho e a sua obra. E quem a acompanhou, mesmo nos anos finais desse primeiro ciclo da sua vida, sabe que ela não tinha mudado nada. Nada. Às vezes até era chocante. Tendo sido homenageada pelo presidente Mário Soares em 1988, entendi que só em Portugal é que há uma mania estranha
de esperar que as pessoas se afastem de nós e desapareçam para poderem ser homenageadas à vontade. É uma mania nacional, faz parte de um atavismo cultural. E disse, não é possível. Tem de ser novamente homenageada, porque entre 88 e 2017 tinha passado tanta coisa que ela tinha feito. E o país tinha mudado tanto por causa dela. E isso tinha de ser reconhecido. Pois foi o cabo dos trabalhos, porque ela tinha convicções profundas sobre essa matéria e sobre o que devia ser ou não devia ser, como devia ser, como não devia ser. Mas foi. E agora estamos a viver o segundo ciclo da vida de Odete Ferreira. Porque ela está mais viva do que nunca. Mais viva do que nunca. E, portanto, é olhar para aquilo que foi o ensinamento da primeira fase da sua vida para percebermos facilmente o que teremos de fazer nesta segunda fase. Primeiro, sensibilidade social. Todas as suas causas arrancaram de uma sensibilidade social, de perceber que no terreno havia questões a resolver. E ela tinha de as resolver e queria resolvê-las. E fazia o que estava ao seu alcance para resolvê-las. Depois, capacidade de antecipação. Ela percebia que cada minuto perdido era um minuto com um custo enorme para a comunidade. Não era para si. Era para a sua escola, era para a sua universidade, era para os seus centros de investigação, mas era, sobretudo, para a sociedade portuguesa. Antecipar. Como isto era raro naquela altura, como isto ainda é muito raro em Portugal hoje. Prefere-se esperar pelo último segundo, do último minuto, da última hora, para que suceda um milagre e esse milagre possa ser salvífico. Ela preferia antecipar a esperar por esse milagre salvífico. Depois, terceiro lugar, estudar. Encontrar bases sólidas de atuação. Não avançar sem um rumo. E daí o apego à ciência. E o ser, é verdade que uma investigadora que tão depressa entendia o fundamental como o aplicado, mas que não menosprezava o fundamental. E era muito competente no fundamental. E depois fazer a luta cultural. Porque a luta cultural não desapareceu. Renasce todos os dias. Todos os dias é preciso fazer a luta que ela fez. Um pedagoga. Explicando, às vezes, o que parece mais básico e é o mais difícil. Esclarecendo. Confrontando. Dilucidando. Removendo falsos argumentos. Avançando com sólidos argumentos. Isso é essencial. Mas isso é o seu legado vivo. E depois, fazer convergir as pessoas. Fazer convergir as pessoas. Se olharem para a carreira dela, ela tinha as suas convicções. E, no entanto, não houve nenhum quadrante da vida portuguesa que pudesse recusar a razão das suas posições. Para além das convicções que ela pudesse ter num ou noutro domínio. É ver como ela atravessou governos de orientações muito diversas, inquestionável. Que ninguém ia perguntar aí qual é a sua ideologia ou qual é a sua doutrina. Vamos fazer disto aqui uma luta de bandeiras? Não. Na luta contra a SIDA,
que era uma realidade que na altura deixava estupefacta, para não dizer chocada, uma parte da sociedade portuguesa, em termos de compreensão, de tolerância, de aceitação e de atuação e de mobilização. Ela mobilizou sem olhar a quem mobilizava. Mas que grande lição! Em todos os domínios da vida nacional, e tenho eu a vaga noção que também no domínio da saúde. Que importante esse testemunho! E depois, as pessoas. Ela começava nas pessoas e acabava nas pessoas. Que conhecia, e é espantoso que citava exemplos de décadas atrás e lembrava-se dos nomes. E lembrava-se das histórias, em pormenor. Manteve, aliás, uma memória espantosa, inalterada. Porquê? Porque cada pessoa era importante. Para ela, cada pessoa era importante. Enquanto pessoa. E sendo teimosa, ultradeterminada, quando necessário atritiva, quando imprescindível, confrontando o que tinha de confrontar, mas respeitando as pessoas e pensando que o fazia por causa das pessoas. Era uma causa maior. E é por isso que estamos aqui tantos a recordá-la. Obviamente porque ela ficou amiga de praticamente quase todas e todos que aqui estamos. Ficou. Sem fazer nada por isso. Que não era daquelas pessoas que gostam de conquistar a amizade. E de serem queridas. Não era. Gostavam dela, gostavam, não gostavam. O problema das pessoas, não sabiam o que perdiam. Era um bocadinho a posição dela. Era um bocadinho a posição dela. E as pessoas compreendiam que perdiam imenso não gostando dela, nem que mais não fosse pelo somatório excepcional de qualidades. As pessoas, no final. E por isso aqui estamos. E por isso daqui partimos, não apenas com aquele sentido evocativo de quem recordou, fez uma homenagem, agradeceu porque foi das maiores no domínio, que é o domínio desta casa, na formação e depois na afirmação da formação que tinha tido, não apenas por aquilo que a saúde lhe deve em Portugal, e a academia lhe deve em Portugal, e a mudança da mentalidade lhe deve em Portugal. Ela mudou a mentalidade mais do que muitos políticos somados, do que muitos comentadores somados, do que muitos líderes de opinião somados, do que muitos líderes das mais variadas responsabilidades comunitárias somados. Mudou. Mas, sobretudo, devemos sair daqui com esperança, com a determinação que ela tinha. Vamos fazer, cada um de nós, aquilo que ela fazia. Não chegamos ao ponto a que ela chegava. Não conseguimos. Mas juntos podemos, talvez, dar passos no sentido de nos aproximarmos desse seu exemplo. Vamos ser sensíveis à realidade social, com os pés assentos na terra. Vamos antecipar. Vamos dar solidez. Vamos explicar 1 e 2 e 3 e 10 e 20 vezes. Vamos procurar as convergências para além daquilo que parecem ser as posições estanques, que são cruciais num determinado momento, e depois chega à conclusão que não tem importância nenhuma no fluir da história. Nenhuma, rigorosamente nenhuma. A não ser momentaneamente o prazer do ego de um ou outro protagonista.
Não tem. Vamos fazer esse esforço. Todos, um bocadinho. E vamos pensar sempre nas pessoas. E com esta força de vontade, a Odete Ferreira está viva. Está viva e temos sorte de hoje estar ocupada com qualquer projeto que não lhe conhecemos. Senão, de repente, aparecia ali, em cima, acenando para ajudarem a descer, obrigando a que descessem da maneira, ao ritmo e da forma que pretendia, sentando-se onde entendia que se devia sentar, e depois, começando a falar e nós a ouvir, e nós a aprender. Foi assim, é assim, será assim. Muito obrigado. Com a intervenção de Sua Excelência o Presidente da República e a sua permissão, encerramos esta primeira parte da sessão desta homenagem. A sessão continuará agora com a passagem de um vídeo de homenagem da Ordem dos Farmacêuticos à professora Odete Ferreira. Era inato nela desenvolver os talentos nas pessoas, aproveitar o que elas tinham de melhor. E ela realmente conseguia coisas que mais ninguém conseguia. Ela era muito Só parar um bocadinho o vídeo, por Ela também favor. era muito exigente com ela. Obrigado. Podemos então dar sequência. Obrigado. Era inato nela desenvolver os talentos nas pessoas, aproveitar o que elas tinham de melhor. E ela realmente conseguia coisas que mais ninguém conseguia. Ela era muito exigente. Porque ela também era muito exigente com ela. A última aula que nunca aconteceu, que nunca quis dar, não caberia no espaço de uma sala. A última aula da professora Maria Odete Santos Ferreira é toda a sua vida. A professora Odete era uma mulher que aceitava profundamente, com felicidade, aquilo que lhe acontecia. Ela nunca se queixava e nunca punha em questão porque é que foi assim, porque é que não foi de outra maneira. Ela estava sempre com essa sua ideia de tentar fazer coisas novas, enfim, arranjar outras condições para a faculdade. Ela era claramente uma mulher para além do seu tempo, até na forma de aceitar. Talvez por isso tenha sido, enfim, escolhida pelo destino para trabalhar na área do VIH. Como farmacêutico, eu senti, ou ela fez-nos sentir, que nós tínhamos uma responsabilidade acrescida que ia muito para além do medicamento. Percebeu que a forma de me ajudar ao longo da vida era incentivar-me a nunca desistir e colocar-me a responsabilidade de não desistir. Era uma presença de consenso, era uma presença de chefe, e eu acho que essa figura de consenso, essa figura de união, essa figura de tentar resolver aquilo que à primeira vez parecia não ter resolução, era realmente o seu apanágio, e eu acho que a faculdade lhe está eternamente grata.
farmacêutica, professora universitária e investigadora, Odete Santos Ferreira marcou a vida da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e de gerações de alunos. A professora Odete entra nesta faculdade em 1971 como assistente eventual e a sua vivacidade, a sua empatia, fazem imediatamente despertar nos alunos da disciplina, da altura da microbiologia, um enorme interesse por aquele mundo dos micro-organismos. Uma da maneira dela querer desenvolver o nosso departamento e aqui a escola foi fazer um acordo com os Serviços Culturais de França e dentro desse acordo estava incluída a visita de vários professores franceses. E isso, nós que éramos alunos, estávamos naquela fase de despertar, não é? E ficámos realmente, eu fiquei marcado com isso. Eclode a SIDA e em 81 ela é confrontada pela primeira vez num encontro internacional com aquela patologia, com o facto de saber pouco ou nada sobre ela, apenas sabia que era uma infecção viral e que afetava o sistema imunológico. E ela tem quase que um chamamento de que aquilo era uma área onde a faculdade e ela tinham que investir. Ela contaminou toda a gente, porque queria que todos nós também trabalhássemos nessa área. Eu conheci a professora Odete enquanto era estudante, não tive aulas com ela diretamente logo, mas ao participar, nós organizávamos todos os anos campanhas de voluntariado em que os estudantes de farmácia se envolviam, normalmente no Dia Mundial de Luta contra a SIDA, em ações de rua para promover a informação sobre o VIH. Ela era uma mulher turbilhão, ela era muito consensual, mas ao mesmo tempo as coisas não eram para se fazendo, as coisas eram para se fazer. Fiquei logo bastante impressionado com a força com que ela nos transmitia, porque uma pessoa saiu ali logo com vontade de ir para a rua. Decidida e perseverante, conseguiu derrotar o ceticismo de Luc Montagnier, investigador do Instituto Pasteur, responsável pela descoberta do vírus da imunodeficiência humana, e confirmar a existência de um segundo tipo de vírus da SIDA, o VIH tipo 2. Havia um vírus, havia uma cultura, mas o teste sorológico não dava bem. Ela não tinha não tinha todas as condições que eram necessárias de segurança e para não colocar, porque não se sabia do que é que estávamos a falar, os outros em risco, ela trabalhava durante a noite, ela contava isto muitas vezes e depois limpava as bancadas de manhã antes dos alunos virem, os funcionários, exatamente para, enfim, se houvesse algum problema era só com ela. Eles depois começaram a interessar-se, começaram à procura e depois viram que de facto o vírus tinha características moleculares diferentes do vírus do tipo 1. Aquilo era um novo vírus e o seu nome, com o do professor Montagnier, vão ficar associados à descoberta do HIV-2. Depois, a partir daí, a professora teve realmente um reconhecimento grande. A professora e a equipe do Dr. Champalimau. Isto para a faculdade foi, efetivamente, algo que não só a arrastou a ela, mas arrastou todo o seu grupo de investigação e deu uma enorme projeção mundial ao que se fazia aqui dentro. Reconhecida e condecorada em Portugal e em França, Odete Ferreira foi pioneira não só na investigação, mas também na luta contra a infecção em Portugal. Comecei a ter miúdos infectados, filhos de mães infectadas pelo VIH e, portanto, tinham filhos infectados pelo VIH. Era um desafio enorme. Foi uma luta incrível e foi ela que me ajudou, que me incentivou. De 1992 a 2000, assumiu a coordenação do Programa Nacional de Luta contra a SIDA. Nessa altura, ela começou a projetar-se particularmente com o trabalho que ela começou a realizar no campo, próximo dos doentes, próximo dos técnicos que desenvolviam o trabalho junto desses doentes. Na comissão, várias vezes, os seus assessores lhe diziam, com tanto que há para despachar, tanto papel, tanto despacho, a senhora professora está há 2 horas ou há 3 horas a tentar arranjar uma ambulância para ir buscar um doente a casa para o levar ao tratamento. E ela calmamente respondia, primeiro estão as pessoas. Foi, de facto, a primeira pessoa que veio para o terreno. Criativa e pragmática, foi responsável pela criação e implementação do programa de troca de seringas, com o objetivo de evitar e conter as infecções entre os utilizadores de drogas injetáveis. Tivemos uma situação gravíssima relacionada com a toxicodependência, uma verdadeira epidemia, sobretudo ocasionada pela heroína. Eu recordo-me
perfeitamente como cidadã normal. A primeira vez que fui a uma farmácia, quando o programa começou, as pessoas reagiam mal, os próprios profissionais tinham algum receio, portanto, foi de facto uma ruptura, um estado das coisas que era muito conservador. Ela trouxe para a comunidade, trouxe para o conhecimento da população que estas pessoas eram capazes de mudar os seus comportamentos e eram capazes de diminuir substancialmente o risco de transmissão. Hoje, que está completamente incorporada e interiorizada na nossa sociedade, mas que na altura foi de facto verdadeiramente inovador. Com este projeto, de facto, juntamente com a discriminação do consumo de drogas, trouxe Portugal como um bom exemplo do combate à toxicodependência e do combate à infecção VIH-Sida. Ela conseguiu uma coisa extraordinária, que é mudar a dinâmica de uma infecção com uma medida de saúde pública. Numa época em que a infecção era considerada uma doença fatal e aterradora, Odete Ferreira empenhou-se não só na prevenção de novos casos, como também na melhoria das condições de tratamento dos doentes. Sem o esforço que ela fez e sem a pressão que ela fez junto ao Ministro e junto ao Presidente do Conselho de Administração, a professora Odete Ferreira, nesta área da prevenção e do tratamento, não tinha barreiras. O doente nunca poderá ter falta de medicamentos para a SIDA. E era uma mulher de uma honestidade mental e de uma perseverança que era sensacional. Era uma senhora. De facto, a professora Odete Ferreira empenhou-se na ajuda e no financiamento à criação de hospitais de dia. A grande imagem que fica desta, sem dúvida, grande mulher, que será sempre uma inspiração para os profissionais de saúde, para o Ministério da Saúde, uma marca, é de que é necessário corrermos atrás das nossas ideias e estarmos dispostos a abraçar causas e implementá-las, porque ela fez as coisas acontecerem, ela transformou o mundo. Com um forte sentido de missão, humanismo e simplicidade, combateu a discriminação. Para Odete Ferreira, as pessoas estavam sempre em primeiro lugar. As pessoas estiverem informadas, sabem perfeitamente, têm que conviver com as pessoas seropositivas. Há milhares no nosso país, como nos outros países todos, pessoas seropositivas e que andam ombro a ombro connosco. Tinha uma relação com os doentes, com os seus familiares, os amigos, extremamente humana e presente. A ideia dela realmente era retirar as pessoas do sofrimento que estavam a ter por causa da doença. Ela tentou que as pessoas não fossem discriminadas, tentou que as coisas fossem feitas de acordo com o melhor conhecimento. O acesso aos medicamentos nessa época foi célere. Ela dizia sempre, nós temos que dar um tratamento humanizado a estes doentes. Este serviço precisa de ter mais humanização. Nós tínhamos sempre a presença da professora Odete Ferreira enquanto uma pessoa que se preocupava. Era muito compassiva com a maior parte das pessoas que lá chegavam, e naquela altura chegava muita gente que não sabia onde é que havia de ir, iam lá à espera de pedir ajuda. Não havia ali uma pessoa que era Presidente da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e um utente, havia ali pessoas que estavam exatamente no mesmo nível. Acessível, direta, tornou melhor todos os lugares por onde passou. Impulsionou, transformou, inspirou. Mais importante do que aquilo que tinha feito era aquilo que, ao longo do seu trajeto, tinha conseguido convencer todos os outros a fazer. Não havia verbas para a faculdade. Ela dizia ao diretor, o diretor dizia, não pode ser e tal. Depois ia ao reitor, depois ia ao ministro. Ela massacrou reitores e ministros para conseguir arranjar dinheiro para construir estas instalações. Este edifício estava projetado há imensos anos, mas nunca tinha visto a luz do dia. Era aqui que ela se sentia em casa. Os alunos pedem ao Conselho de Escola que a sala mais nobre desta casa lhe fosse dado o nome da professora Odete Ferreira. Ela não mudou só o mundo científico. Ela, por exemplo, em relação ao jornalismo, ela abriu a porta a uma comunicação mais direta entre jornalistas e cientistas, jornalistas e médicos. E eu acho que isso foi a melhor prenda que nós podíamos ter dado à professora Odete, porque ela efetivamente viveu, construiu, mas também viu reconhecido o seu trabalho. A mulher que se fez a si própria sem medo era também uma pessoa divertida, feminina
terna, juntou pessoas, criou laços únicos. Gostávamos muito de moda, gostávamos muito de roupa, gostávamos muito de acessórios e mesmo quando não comprávamos coisas, gostávamos de ir às compras. Não tinha nada a ver com vaidade, tinha a ver com o facto de vivermos o nosso feminino. No último jantar eu tive de pôr creme na cara, era um creme qualquer, muito especial. E ela lá punha o cremezinho e lá tive a besuntar as mãos e a cara e tudo, e ela fartava-se de rir e dizia, põe filho, põe. Gostava de se vestir bem, gostava de se maquilhar bem, os seus cremes, mas não era vaidosa das suas capacidades enquanto cientista, enquanto professora. A professora Odete privilegiava a proximidade. Ela amava profundamente as pessoas que a rodeavam. Viu o carinho dos colegas, o carinho dos alunos, o carinho dos outros profissionais de saúde e eu acho que isso foi, sem dúvida, a vida que ela gostava de ter. E onde quer que ela esteja, eu acho que deve estar feliz. Um coração verdadeiramente livre, das poucas pessoas que tinha capacidade de poder dizer que sim e que não, de forma totalmente autónoma e independente. Ela não nos mostrava o caminho, ela ensinava-nos a encontrar o caminho. Quando partiu é como se estivesse desligado completamente. Não foi bom, mas pronto, mas tem que ser. A vida continua e a gente tem que respeitar ela, tem que se lembrar dela e tem que ir para a frente. Desistir não é uma possibilidade, nem era uma questão de solução, não é uma possibilidade. E eu acho que é isso que me vem em todos os momentos. Ela era uma pessoa muito especial. Tinha características que mais ninguém tem. Tenho a certeza que ela está a fazer este caminho comigo e está-me a ajudar a sair da saudade que ainda tenho, sinto dela. A professora Odete Ferreira não deu a última aula. Ensinava, conduzia, dava o exemplo, deu amor. Foi a lição. À nossa sessão, passava agora a palavra ao professor José Muniz Pereira. O professor José Muniz Pereira, todos conhecem, professor catedrático do Departamento de Microbiologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e já aqui hoje esteve connosco, inclusive. Como é que eu avanço? É deste lado. Depois deste filme, meus amigos, enfim, portanto eu começo por cumprimentar todos, não está aqui o Sr. Presidente, mas enfim, os representantes do Ministério da Saúde, pessoas ilustres convidados, amigos, colegas, farmacêuticos, alunos e mais. Ora bem, eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido pelo Dr. João Neto e a Associação Nacional de Farmácias para poder-me dar aqui um bocado de espaçozinho para poder falar um pouco sobre a carreira académica da professora Odete. Eu sou daquelas pessoas que, eu por acaso tive a sorte que quando entrei para a faculdade, a professora Odete também tinha entrado para a faculdade. Portanto, entramos naquele edifício, ela entrou primeiro, mas eu praticamente ao mesmo tempo. Ela foi a minha professora de microbiologia. Vejo aqui pessoas que me acompanharam, está ali o João Silveira, por exemplo, que estudava comigo microbiologia. Enfim, portanto, eu entrei com a professora Odete. A professora Odete depois começou a fazer tinha uma capacidade extraordinária
como já foi dito aqui, de procurar soluções e problemas que a faculdade tinha. E então ela conseguiu através de contactos que fez com a Embaixada de França, arranjar uma relação extremamente favorável para a faculdade, e de qual nós todos beneficiamos, nós todos que depois a acompanhamos a seguir e que fomos assistentes. Está aqui a Anabela, que também, nossa colega Maria Helena, Graciete, portanto, que conheceu e que viveu estas coisas verdadeiramente. E eu fui para a França porque a professora Odete me arranjou uma bolsa para eu ir para a França, e eu fui. Foi assim mais ou menos, pronto, olha, deixa cá ver o que é que isto vai dar. Bom, mas a professora Odete disse, não, tu vais fazer, tu vais ganhar, tu vais fazer, tu vais ver que não vai ser bom. Bom, mas eu, como diz esta exposição diz, construir futuros. Maria Odete construir futuros. E eu vou-vos falar o que é que ela construiu. Mesmo que não tenha sido muito diretamente, mas ela esteve na base dessa situação. Portanto, quando aconteceu esta fantástica descoberta do HIV-2, e eu queria salientar aqui esta sua relação internacional com o professor Luc Montagnier, não era fácil na altura, e que ela conseguiu. E também não esquecer estas pessoas que estão aqui, que foram fundamentais também para a descoberta do HIV, porque sem eles não haveria as amostras, nem a parte clínica, nem o acompanhamento dos doentes que na altura eles estavam a caracterizar e a diagnosticar. Está aqui o Dr. Camarão Mancini, pessoa que eu admiro, o Dr. Jaime Nina e o chefe do serviço, o Dr. José Champalimau. Portanto, essas pessoas foram também extremamente importantes para a descoberta do HIV-2. Ora bem, quando a professora veio de França, quando depois estes acontecimentos ocorreram por volta dos anos 85, 86, por aí. E eu estava em França, nessa altura, a fazer um pós-doc em Biologia Molecular de Micobactérias. E quando regresso, a professora Odete chega-se ao pé de mim e diz assim, olha, temos agora aqui uma oportunidade fantástica, agora que a gente vai arranjar aqui uma coisa como deve ser. Porque agora está esta minha situação, eu estou em alta, quer dizer, as pessoas ouvem-me, realmente, finalmente, as pessoas vão-me ouvir, e, portanto, nós temos a possibilidade de nós podermos fazer propostas para arranjar financiamentos para a faculdade. E eu também vinha de França, também cheio da Janica naquela altura, disse ao professor, vamos embora. Depois, na altura, estava connosco a Maria Helena e a Gagui, a professora Graciete Freitas, que também éramos os, enfim, o núcleo duro deste grupo, que era um grupo pequeno na altura e que, enfim, e que tinha para enfrentar uma coisa muito complicada, porque a faculdade naquela altura não tinha qualquer infraestrutura ou equipamento para se meter em grandes cavalarias, e portanto fizemos uma proposta à Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, na altura chamada GNICT, primeiro programa mobilizador. E conseguimos, com isso, ganhar algum dinheiro que deu para equipar razoavelmente o nosso laboratório. E o nosso laboratório tinha assim este aspecto, mais ou menos. Quer dizer, tínhamos ali uma OT, que era dentro de uma sala, enfim, que estava bem condicionado, mas ainda era muito, só tínhamos um lugar de bancada, ainda era muito pouco, enfim, competitivo. Mas pronto, começámos por aí, e na altura lembro perfeitamente que veio o primeiro cheque, isto é verdade, basicamente é verdade,
Foi o primeiro cheque do financiamento da SNIC e o cheque perdeu-se na reitoria. Bom, e a gente aflitos, mas como é que a gente agora vai fazer isto? Bem, falámos, dissemos, o que é que a gente vai fazer? E a pessoa Odete disse assim, vamos fazer uma associação sem fins lucrativos. E a gente vai gerir a nossa investigação. E assim nasceu a ADEM. Estávamos em 1990. Portanto, a ADEM nasceu para, no fundo, agilizar, no fundo, estas atividades científicas que a administração pública não estava preparada para. Bom, e começámos assim. Um ano depois vai aparecer e agora eu queria explicar qual era a ideia do projeto. A ideia era fazer uma unidade dos retrovírus e infecções associadas. Retrovírus, porque a professora Odete estava a estudar retrovírus mais a Helena, e eu, como estava ligado mais às micobactérias, à tuberculose e não sei o quê, e como havia uma associação de infecções oportunistas, e também havia também a questão dos fungos nos imunodeficientes. E, portanto, pensámos assim, bem, a gente vai criar uma unidade, que é a unidade dos retrovírus e infecções associadas, e assim englobávamos a maior parte dos campos que cada um andava a trabalhar. E foi assim que arrancámos. E com a tuberculose Bom, eu só queria lembrar aqui, quer ver que eu não sei se isto é assim, não sei como é que é. Está aqui. Ora bem, este documento é um documento que eu encontrei no outro dia e que achei graça, porque a professora Odete também teve um papel fundamental no Centro de Patogénese Molecular da Faculdade. E foi ela, mais os grupos, e sobretudo o nosso saudoso e querido professor Silveira, que naquela altura estava numa situação dificílima, porque os investigadores e os docentes de bioquímica estavam a trabalhar num sítio inacreditável. Quer dizer, estavam no primeiro andar do castelinho de farmácia e, portanto, sem condições nenhumas, e era preciso encontrar uma maneira de melhorar as infraestruturas. Então juntámos esforços, a microbiologia e a bioquímica, e aqui vê-se o primeiro relatório de progresso desse Centro de Patogénese Molecular, em que a professora Odete, por acaso, é a coordenadora. E que diz que é um centro de microbiologia, virologia, bioquímica, doenças metabólicas e não sei quantos. Portanto, nós começámos assim, do nada. Portanto, estamos no princípio dos anos 90 e estamos praticamente sem nada. E, portanto, mas isto cria um movimento. Estas coisas é assim, quando não há nada, quando aparece qualquer coisa, começam a aparecer pessoas e começam a aparecer alunos. Os assistentes, apareciam os assistentes novos, que também queriam ajudar. Começam a aparecer alunos e nós começamos a tentar arranjar projetos e programas para esses alunos. E deixem-me ver o que é que vem a seguir, que é para eu não me espalhar. Este programa era incluía a construção de um edifício, que é o edifício centrado, hoje é o edifício do professor Carlos Silveira, e que realmente foi extraordinária, porque albergou a maior parte dos laboratórios de bioquímica da faculdade. E nós tínhamos que manter as nossas colaborações. Nós tínhamos que ter colaborações com toda a gente, porque quem não tem colaborações não consegue fazer nada. E, portanto, nós tínhamos colaborações nacionais com o Hospital Agues Meniz, como sempre tivemos, com o Rui Cabral, com o Hospital de Santa Maria, enfim, com vários hospitais que nos davam, no fundo, as amostras para a gente estudar dos doentes, e as colaborações internacionais, de onde a gente de vez em quando ia fazer uns estágios fora e depois mantínhamos essas colaborações, que às vezes era difícil de manter, porque, como vocês sabem, se calhar não sabem, mas pronto, mas eu explico, quer dizer, manter o ritmo de investigação ao mesmo nível de um indivíduo que está no Instituto Pasteur, que é profissional a 100%, é complicado.
porque nós estamos a 30%, 40% e eles estão a 100%. Portanto, quer dizer, a gente comprometia-se com uma coisa e depois, passado um bocado, eles diziam, então, mas afinal, vocês... E a gente aflitos ali a ver se... Pronto. Mas pronto, lá fomos conseguindo manter esta colaboração e que foi essencial para depois o grupo conseguir ter nome nacional e depois internacional. Começámos a publicar fora e depois mais tarde fizemos esta renovação do Laboratório de Biossegurança 3, já agora um laboratório com várias bancadas, já com outro nível, e que hoje já podemos receber, já recebemos mais de 20 e tal alunos. Esta unidade foi uma unidade que foi classificada, esta URIA, foi classificada como excelente em 2002, por avaliadores internacionais da Fundação da Ciência e Tecnologia. E aqui vai muito rapidamente, só para vos dizer o que é que a gente fazia, o que é que a gente faz naquela unidade. Portanto, temos um grupo dos retrovírus e antirretrovirais, que no fundo pesquisa novos alvos terapêuticos e tenta descobrir coisas de biologia molecular, de saber o que é que a célula precisa para que o HIV seja viável. E, portanto, anda-se um pouco aí à procura disso. A evolução da epidemiologia molecular do vírus de imunodeficiência, depois fomos começar a estudar amostras que não eram só nacionais, mas também de outros países, sobretudo de Palopes, de Angola, de Moçambique, etc. Começar a fazer um estudo molecular da epidemiologia desses isolados. Também quisemos olhar para o tropismo dos vírus, porque o tropismo do HIV2 é um tropismo diferente do tropismo do HIV1, não é bem a mesma coisa, e andámos à procura de como é que entravam os vírus nas células e as diferenças que haviam entre os dois, para tentar encontrar alguma razão para ver porque é que o HIV2 seria menos infeccioso que o HIV1. Fizemos também epidemiologia molecular da tuberculose, portanto, saber quais são as estirpes que circulam e que, na nossa sociedade, na nossa comunidade, qual é o grau de resistência que essas estirpes têm. Descobrimos que havia, de facto, uma estirpe havia um grupo de estirpes muito mais que aparecia muito mais vezes do que as outras, e que chamámos depois um clone de Lisboa. Também fizemos estudos de interação entre os bacteriófagos bacteriófagos são os vírus das bactérias, não é? E que nós queríamos estudar um pouco a parede da micobactéria em tuberculose. E para estudar isso, um modelo poderia ser ver as interações entre o vírus e a bactéria e tentar ver como é que o vírus era capaz de deslizar, de rebentar com as paredes do micobactério. Também temos grupos que estudam interações entre o micobactério e os macrófagos, portanto, as células inatas do nosso corpo. E eu queria depois chamar também a atenção à viroteca, seroteca, porque era uma das grandes coisas que a professora Odete defendia e que queria ter, era uma viroteca, seroteca. Guardar os vírus, classificá-los e os SORs, todos aqueles que eram analisados lá no laboratório, porque amanhã podia ser preciso para uma coisa qualquer, para uma investigação qualquer. E ela lutou sempre por isto. Portanto, o Zé Miguel Azevedo Pereira teve aí um papel importante neste aspecto. Portanto, fazemos serviços à comunidade, no diagnóstico e etc., relativamente à infecção pelo HIV, e queria só acabar, porque isto eu não tenho tempo para muito mais, mas que nós éramos 4 ou 5 e que agora, no fim, já éramos 45 pessoas que estavam no laboratório, e lá está a professora Odete, no meio, no centro das atenções,
e sempre ela a nos incentivar, a dizer, epá, vocês não desistam que a gente vai lá conseguir. E, portanto, eu tenho este dia, é mais um dia que me faz recordar uma pessoa que foi importantíssima na minha vida. Sem ela, eu certamente nunca seria professor. E pronto, muito obrigado. Passo a palavra agora ao professor Dr. Paulo Vieira, professor associado do Departamento de Imunologia do Instituto Pasteur de Paris e representante também do Instituto nesta sessão. Boa tarde. Vou começar por, obviamente, agradecer o convite que me fizeram e, sobretudo, a honra que me é feita por me permitirem representar o Instituto Pasteur numa sessão de homenagem a uma grande cientista e a uma grande humanista. Eu vou falar de duas coisas um bocadinho diferentes. A primeira, vou ler uma carta que a professora Françoise Barré-Sinoussi, que ganhou o Prémio Nobel da Medicina em 2008, como sabem, por ter descoberto o HIV-1, o primeiro vírus desta família. Ela não pôde estar presente e pediu-me para ler uma mensagem que ela enviou a esta sessão. E depois, a segunda parte, queria fazer um ou dois pequenos comentários, agora que os poderes públicos e o Estado já cá não estão. Vou tentar ser um bocadinho controverso com um ou dois comentários que estava de fazer. Em primeiro lugar, vou-vos ler a carta da Françoise Barré-Sinoussi. Algumas palavras em homenagem a Maria Odete Santos Ferreira. A comunidade HIV-Sida teve a grande tristeza de perder um dos seus membros em outubro passado. Maria Odete Santos Ferreira, aos 93 anos de idade. Ela permanecerá para sempre nas nossas mentes como uma pioneira da investigação sobre o HIV-Sida no início dos anos 80. Desde então, a sua vida foi incansavelmente dedicada à luta contra a SIDA e em prol das populações mais afetadas. Maria Odete também foi reconhecida internacionalmente pelo seu ativismo neste campo. Em 1985, Maria Odete observou um diagnóstico serológico atípico em amostras de doentes com SIDA vindos da Guiné-Bissau. Ela imediatamente entrou em contacto com o laboratório de Luc Montagnier, no Instituto Pasteur, para investigar mais aprofundadamente o vírus presente nesses pacientes. Em colaboração com François Clavel e Françoise Brune-Vézinet, ela isolou e caracterizou o vírus da SIDA da África Ocidental, o HIV-2, mais relacionado ao SIV do que ao HIV-1. O seu trabalho pioneiro sobre o HIV-2 resultou em muitas descobertas e relatórios sobre epidemiologia, sobre a evolução e patogénese da infecção pelo HIV-2 e sobre a origem zoonótica do HIV. Ainda hoje, o HIV-2 é considerado um modelo excelente para investigar as respostas imunitárias associadas à supressão viral numa coorte de pacientes com HIV-2. Estamos-lhes todos muito gratos por todos estes avanços científicos nesse modelo de HIV-2, o que poderá levar a novas estratégias terapêuticas e vacinas tão necessárias para acabar com a epidemia da HIV-Sida. O Instituto Pasteur homenageia hoje a Maria Odete pelas suas contribuições à ciência e à humanidade, de acordo com a visão de Louis Pasteur. A sua dedicação ao longo da vida e a determinação e luta por uma vida melhor para todos são e devem ser uma inspiração para as novas gerações de cientistas em todo o mundo. É a mensagem de professora Françoise Barré-Sinoussi. Gostava agora só de fazer uns pequenos comentários que espero ser um bocadinho controverso. Não muito, mas um bocadinho controverso. Portanto, a história é conhecida. Havia um doente da Guiné-Bissau que foi internado no Hospital Egas Muniz e era doente do Dr. Champalimau, que se apresentou com um quadro clínico de SIDA, de imunodeficiência clara adquirida. Mas era negativo para o HIV-1, que tinha sido, entretanto, isolado poucos anos antes, em 83, não estou em erro, o HIV-1, tinha sido isolado pelo Luc Montagnier e pela Françoise Barré-Sinoussi, aliás, no Pasteur. E, portanto, a Maria Odete descobriu o HIV-2, de certa forma. Acho que foi ela que descobriu o HIV-2, porque foi ela que deduziu que o doente devia ter um vírus relacionado com o HIV-1, mas diferente.
relacionado porque causava uma doença parecida, mas diferente porque não era o HIV-1. E então o que ela fez foi colaborar, como diz a Françoise, colaborar com o Luc Montagnier, com as pessoas que trabalhavam no laboratório do Luc Montagnier para isolar o vírus. E muito rápido, e depois aconteceu muito rapidamente, porque o laboratório do Luc Montagnier na altura era o topo do estudo de retrovírus no mundo inteiro. Muito rapidamente foi possível isolar, desenvolver um teste diagnóstico que permitiu salvar muitas vidas. Ainda bem que isto aconteceu tão depressa e tão rapidamente, porque houve muitas vidas que foram salvas, porque foi possível despistar todo o material potencialmente contaminado ou contaminado que não serviu para propagar a infecção. Mas, é isto que eu acho, se calhar, um bocadinho controverso, que pena que isto tenha tido de ser feito em França e não em Portugal. Porquê é que o trabalho não foi todo feito em Portugal? E porquê é que foi o Instituto Pasteur que ficou com todos os direitos de propriedade intelectual sobre o teste do HIV-2? Por acaso, ganharam tanto dinheiro, ganharam muito mais dinheiro com o HIV-2 do que o HIV-1, porque o HIV-1, mais tarde, por razões, não vale a pena discutir muito, mas eram por razões políticas, foi decidido que o NIH e o Pasteur eram co-descobridores do HIV-1. Portanto, todo o dinheiro que o Pasteur ganhou com o HIV-1 foi dividido ao meio, o NIH, e o HIV-2 ficou todo no Pasteur. Ficou todo no Pasteur. Que pena que, portanto, em 1985, 86, é verdade que, acho eu, era irrazoável ou impensável que todo esse trabalho de isolamento do vírus e depois criação de um método diagnóstico pudesse ter sido feito em Portugal. Portugal entrou para a Comunidade Europeia em 1986, foi praticamente quando as coisas começaram, quando começou a haver dinheiro para haver capacidade técnica e científica, capacidade instalada para fazer isso. Portanto, que pena que em 86 a situação fosse tão má em Portugal, que o trabalho não podia ter sido feito em Portugal. Ainda bem que ela foi fazer o trabalho rapidamente com o Luc Montagnier, porque, como disse, salvou vidas, porque muito rapidamente se pôde prevenir, ou pelo menos controlar melhor a infecção com o HIV-2. E, além disso, como é o Pasteur que me paga o salário, ainda bem que o dinheiro ficou com o Pasteur, porque assim, pelo menos, eles podem pagar o salário. Mas agora gostava que estivessem cá os poderes públicos e o Estado e tudo, porque queria terminar só com um apelo. Acho que, como Portugal tem relações tão estreitas com tantos países pelo mundo fora, em África e na Ásia e tudo, países e continentes onde há tantas doenças emergentes que surgem todo o tempo, o Zika, o chikungunya e todos os outros que a gente ainda nem conhece agora, é muito importante que haja capacidade instalada em Portugal para estudar essas doenças infecciosas, essas doenças emergentes que emergem o tempo todo. E é importante que isso aconteça porque, para que não voltemos a cair na situação que descobrimos um doente que não é português, mas que está em Portugal e que é diagnosticado em Portugal, a doença é diagnosticada em Portugal, mas depois o trabalho todo e os benefícios que esse trabalho tem acabam todos no estrangeiro. E era só isto que eu queria dizer em homenagem e acho que de qualquer forma estamos todos muito reconhecidos e muito agradecidos à Odete Ferreira pelas suas qualidades científicas e humanas. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Sr. Professor. Estamos prestes a terminar a nossa sessão. O encerramento será agora feito pela professora Ana Paula Martins, nossa bastonária. Muito boa tarde a todos e a todas e muito obrigado, Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, pelo convite que me dirigiu para estar hoje aqui, para poder também encerrar esta sessão. Já não temos os vocativos que se impõem enquanto temos tantas, enfim,
entidades. Então cumprimento todos, na pessoa do Sr. Presidente da Associação Nacional de Farmácias, mas não quero deixar de cumprimentar também o bastonário João Silveira. Nós temos sempre esta deferência para com os nossos bastonários e também outros representantes das ordens profissionais, da Academia, da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e de todos os amigos aqui presentes. Construir futuros foi o tema, basicamente foi o tema das conversas que aqui nos trouxeram hoje. O que nos juntou, falar do futuro, mostrar que há futuro. O nosso Presidente da República falou bastante bem deste futuro e que somos nós que o construímos se não formos demasiado céticos para acreditar ou demasiado românticos para achar que ele se faz sozinho, que esse futuro se faz sozinho. E não faz. Não faz porque nenhum futuro se faz sem nós. Porque nada no mundo nos é indiferente e estamos unidos por uma preocupação comum. O progresso civilizacional, na excelência do cuidado, por uma ecologia integral e vivida com alegria e autenticidade. Tal como Maria Odete Santos Ferreira sempre fez, e isso é bem patente nas intervenções que hoje aqui já vimos. E tudo isto implica mudança. E implica desafiar tudo aquilo que conhecemos como certo. Mudar as perguntas se queremos ter novas respostas. Maria Odete Santos Ferreira ensinou-nos a todos isso também. Que somos a mudança que queremos ver acontecer. Que somos a força motriz que faz a mudança no mundo e, dessa forma, este progresso da humanidade que tanto almejamos. E mudou as perguntas várias vezes e desafiou outras tantas vezes o que se achava saber. E encontrou também, por isso, novas respostas. E é por isso que o mundo precisa da ciência. E a ciência precisa de mulheres e de homens que, através dela, persistindo na busca da verdade, que também essa verdade muda ao longo do caminho longo que é o do conhecimento, precisamos, dizia eu, de facto, deste capital humano. Na busca intemporal do que explica, do que reconhece e do que transforma. E que esta viagem, como aqui também vimos e que o professor Muniz Pereira agora acabou de tão bem relatar, tem que ser feita com aqueles que vamos inspirando e que nos inspiram. Porque nada se faz sozinho, tudo é fruto da obra de muitos. A ciência que a professora Maria Odete Ferreira fez ajudou a mudar a forma como a infecção VIH evoluiu, a todos os níveis. Mas mudou sobretudo a vida de muita gente. Entregou compaixão à sua obra, proporcionalidade à prioridade que representava, racionalidade aos investimentos necessários, respeitando o princípio da diferença, reforçando a mensagem da dignidade e dos direitos humanos. E a isso chama-se deixar uma obra. Mas não foi só a qualidade da ciência, a persistência e a tenacidade. Foi, sobretudo, o ter acreditado que, sendo mulher e tendo nascido no início do século passado, esta era uma forma de afirmar a sua liberdade de pensamento e de ação e de trazer o feminino para a ciência, como tantas outras mulheres fizeram antes dela, desde que temos relatos desde o século XI. Era uma forma de ser dona de si, das suas aspirações, de comandar o seu destino. E, como me disse várias vezes, ninguém é feliz se estiver contrariado. E em Portugal foi afirmando, tal como outras cientistas, o seu espaço de intervenção pela competência e pelo mérito, e ajudando a modificar uma realidade ancestral e racional, retrógrada, que ainda hoje, infelizmente, por muitas e mais razões, coloca as mulheres no centro da violência e da discriminação de género. E Odete Ferreira, de forma serena, afirmava convicta a sua individualidade de mulher ao serviço da polis, num permanente convite que fazia a si própria de servir melhor a sua pátria. Por isso não podia ter menos condecorações do que aquelas que ali vemos na exposição que hoje se inicia. A ciência era o seu espaço de conforto, tal como o seu laboratório e a sua faculdade à qual dedicou toda a sua vida. Era lá o seu espaço de liberdade, onde a sua determinação e teimosia sobrenatural vencia quase sempre. Não teve sempre razão, mas teve-a muitas vezes, demasiadas vezes. Mas não desistia de voltar a tentar e não admitia desistências porque não achava próprio da natureza humana. Aliás, se há uma dimensão que a ciência desenvolve em nós, é a resiliência e a humildade, por razões diversas. Em primeiro lugar, porque aprendemos todos os dias na ciência que não sabemos tudo. E em segundo lugar, porque no caso dos cientistas portugueses e que investigam em Portugal,
e aqui reforço as palavras do cientista que acabámos de ouvir e que está em França, mas que não deixa de ser português. Houve sempre, umas vezes mais do que outras, a dificuldade em reconhecer a ciência e a cultura como importantes determinantes da economia. A professora Maria de Sousa, na última intervenção a que assisti, ainda em companhia da professora Maria Odete Santos Ferreira, dizia exatamente que a ciência e a educação desenvolvem a economia. Não só pelo que acrescentam em produtos e serviços, que diretamente se medem no produto interno bruto, mas sobretudo porque um povo mais educado é um povo que faz melhores escolhas a todos os níveis. E que também adquire, por isso, a liberdade de escolher a profissão que deseja e o caminho que quer seguir. E ser-se mais culto, mais educado, faz de nós mais competitivos em qualquer área económica. E estes investimentos têm que ser sustentados no tempo, não podem ser fugazes para um ou outro momento de qualquer legislatura. Temos a experiência passada do investimento que fizemos em ciência na altura do professor Mariano Gago, nos ter catapultado para outro nível. Precisamos agora de avançar com firmeza para uma competição mais exigente e isso não se faz sem políticas visionárias, com todo o tipo de constrangimentos burocráticos que temos hoje e sem devolver aos nossos centros académicos que fazem boa ciência a possibilidade de competir e de libertar o nosso potencial. E Maria Odete Santos Ferreira teve sempre esta visão e esta experiência ao construir, com a sua equipa, o Centro de Patogénese Molecular. A ciência é uma das nossas caravelas do século XXI. Sinto que lhe devemos muito. Farmacêuticos, por ter escolhido ser farmacêutica. Mas, tal como dizia Louis Pasteur, a figura que sempre habitou o seu espaço de trabalho, num quadro que muitos aqui reconhecem, das fotografias que foi tirando ao longo da vida, que tinha em casa, no seu escritório e que tinha também no seu gabinete da faculdade, dizia Louis Pasteur que não é a profissão que honra o homem, é o homem que honra a profissão. Eu aqui diria, é a mulher que honra a profissão. Tudo o que fazemos na vida tem que se fazer com amor para dar certo. A motivação leva ao crescimento, o que leva à prosperidade e à realização profissional. O sucesso, aquele que se vê, realmente é apenas uma parte da nossa conquista. Esta exposição iniciou-se com a professora Odete ainda entre nós. Entendeu-a sempre não como uma despedida, porque nunca falou em despedidas, mas como um eterno reencontro com parte da sua história. Ela era uma só. A cientista, a farmacêutica, a mulher, a amiga, a companheira que dedicava todo o seu empenho no equilíbrio que temos forçosamente que atingir, também através da ciência, na nossa casa comum. Num planeta onde todos vivemos e onde todos devemos poder habitar. Esta é a história que, graças às farmácias, aos farmacêuticos e à Associação Nacional de Farmácias, não vai ficar e não ficou por contar. Feita de realizações por uma mulher apaixonada pela vida, que amou incondicionalmente a missão que sentiu ter-lhe sido confiada. Também como Pasteur, para quem queira aprofundar a vida de Louis Pasteur, tinha uma fé profunda. No infinito divino, que à medida que foi conhecendo melhor as leis do universo, a aproximaram mais de Deus. De um Deus que era amparo, mas era sobretudo exigência. Mas acima de tudo confiava em nós humanos, para fazer o que está certo, o bem comum. Talvez por isso acredito que onde quer que esteja a professora Maria Odete Ferreira só pode estar feliz. Conseguiu que falássemos sempre de futuro, usando o presente para o preparar. Através do pensamento científico, da dúvida metódica que existe em nós, desde cedo, desde pequeninos, e que deve ser acarinhada. Através do acesso à educação, como já disse, à cultura, à intervenção cívica, contra a violência e a discriminação. Pela não globalização da indiferença. Por isso a sua história, como de tantas outras cientistas, é a história de uma mulher livre, que viveu antes do seu tempo e que fica para além do seu tempo. Construir futuros ficará para sempre. Mesmo para quando já não existir nenhum de nós que a conheceu, que experimentou o seu abraço, ou o seu sorriso, o seu conselho, a sua ternura, as compras, as festas de anos e os seus ralhetes. Futuro foi o que sempre a norteou, onde quer que estivesse. E é desse futuro que continuamos a precisar para Portugal e para os portugueses. Por isso, a mensagem é de enorme alegria neste dia, como aliás o nosso Presidente da República aqui deixou bem patente. E também ainda citando Pasteur, a ciência não tem pátria, é global. O acaso só favorece mentes bem preparadas. Os cientistas de hoje e de amanhã
não se devem, apesar das dificuldades, deixar desencorajar pela tristeza de certas horas em que as nações, ou de certas horas que as nações passam e em que as nações têm conturbações. Pelo contrário, é exatamente nessas alturas que se torna fundamental o discernimento para, também através da ciência, construirmos futuros. Muito obrigada. E ao final da nossa sessão, desejamos humildemente que tenham apreciado, como estou certo também que a professora o terá feito. Convidamos agora todos os presentes a uma visita guiada da exposição pelo nosso diretor do Museu da Farmácia, Dr. João Neto, e cumpro mais uma vez agradecer a presença de todos. Boa tarde. Obrigado.